Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor e hoje nós vamos responder a tag 20 curiosidades literárias. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Eu vi essa tag no canal da Maria, Impressões de Maria, e a mesma viu esta mesma tag, né, e respondeu essa tag através do canal do Igor. O link para os vídeos dos meninos também estarão aqui na descrição do vídeo, além das perguntas, caso vocês queiram responder essa tag aqui nos comentários ou até mesmo fazerem vídeo, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês. Vamos para a tag? A primeira pergunta da tag é: quantos livros são muitos livros em uma série? E eu respondo para vocês que eu não sou uma pessoa de ler séries, tá? Eu não sou esse tipo de leitor, mas eu quero me aventurar já no ano que vem a ler séries, porque acredito que possam ter boas surpresas. Mas, sinceramente, eu não sou de ler séries. Quero iniciar a leitura de alguns livros que fazem parte de uma série, né? Uma sequência de livros. Eu estou falando de séries consagradíssimas, né? Séries que muitas pessoas falam muito bem sobre elas. A primeira série que eu quero muito conhecer a história é Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Esse livro está comigo aqui desde o início do ano, desde março mais ou menos, e acredito, né, segundo aqui os meus planejamentos, acredito que a partir de janeiro eu já pegue esse livro, a expectativa é que seja o primeiro livro a ser lido no ano de 2025. Esse é um vídeo que ainda vai sair, né, de metas para o ano que vem, tá bom? Mas eu já estou aqui mentalizando o momento em fazer essa leitura. Outro livro que eu quero bastante ler e conhecer essa história, conhecer essa escrita, é A Guerra da Papoula, né? É um livro que faz parte de uma trilogia de livros e sei que todos estão lançados aqui no Brasil. E acabei adquirindo o primeiro volume para experimentar essas leituras. Desses dois livros eu só tenho o primeiro, justamente por isso, para entender se irão funcionar comigo, para então assim eu ir atrás das outras edições, né, dos outros livros, das sequências dele, 2 e 3. Mas se algum desses livros, o primeiro já não funcionar comigo, eu já dou por encerrada ali a minha experiência com essas séries. Mas acredito que sejam séries muito boas, e eu estou na expectativa de pegar essas séries para ler no ano que vem. Na segunda pergunta, nós temos: o que você acha do gancho? E esse gancho vai ser aquele no final de capítulo ou no final de um livro para iniciar um outro livro. Então, o gancho seria aquela surpresa, aquele mistério, aquilo que te deixa fascinado, que te deixa curioso e te faz sempre ler mais. Isso está acontecendo comigo na minha leitura atual, e eu vou falar um pouco mais dela mais na frente, mas eu gosto dos ganchos, eu gosto de como os autores conseguem instigar, né, a nossa vontade de continuar lendo, e nada melhor do que você ter dentro da própria leitura um incentivo. Então, eu gosto muito dos ganchos, a menos que seja no final de um livro que não tem sequência, por exemplo, né? Que não tem ali uma continuidade que vai te deixar na curiosidade. Mas eu gosto, no geral, eu gosto desse gancho no final, tanto de um capítulo para iniciar um novo capítulo que te deixa super curioso, te dá muita vontade de ler mais e mais e mais, como também no final de um livro que tem ali uma sequência. Acredito que seja muito bom também nesses dois casos. Agora, quando é um caso de que final do livro não tem uma sequência, aí fica difícil porque nós ficamos sempre na curiosidade. Mas, no geral, eu gosto sim dos ganchos. Terceira pergunta: capa dura ou brochura? E aqui eu vou ter que concordar com os meninos que já responderam essa tag anteriormente, inclusive dá uma olhada aí na descrição, no vídeo da Maria e do Igor também. Quanto a capa dura ou brochura, a capa dura fica muito bonito para ser um item de decoração, né? São livros maravilhosos. Eu deixo os meus na estante da sala, porque dá um glow assim para o armário, dá um glow para o ambiente, deixa muito bonito e elegante. Para a hora da leitura, eu prefiro que sejam livros em brochura. Eu prefiro por serem maleáveis, de fácil manuseio, eu consigo dobrar, eu consigo abrir o máximo possível, enquanto um livro de capa dura não dá muito certo fazer isso. Livro de capa dura limite um pouco ali o manuseio do leitor, mas também dá para ler tranquilo, mas de preferência eu prefiro que seja livros em brochura. Quarta pergunta: qual o seu livro favorito? Aqui eu gostaria muito de colocar o meu livro de leitura atual, mas como ainda estou em processo de leitura,
as coisas podem mudar, né? Eu espero que não, mas as coisas podem mudar. Então eu vou colocar aqui um livro que eu já li e ele está nessa posição de melhor livro da vida. Eu estou falando de George Orwell com 1984. Essa edição eu já mostrei para vocês aqui no canal e em outros vídeos, onde tem os 2 livros do George Orwell, que são, acredito que sejam os livros mais famosos do autor, 1984 e A Revolução dos Bichos. Ambos são livros magníficos, magníficos mesmo, assim, leituras que todo leitor deveria fazer, leituras obrigatórias, sabe? Mas eu vou colocar aqui para essa resposta 1984, um livro que me arrebatou, que me deixou muitos meses reflexivo, pensativo, um livro que conversa muito com a realidade política do nosso país, né? Até mesmo do mundo. É muito sagaz, ele tem uma escrita muito boa. George Orwell conquistou meu coração primeiro em A Revolução dos Bichos, depois para consagrar o autor assim nas minhas percepções. 1984 chegou assim para colocar ele como favorito na minha lista de melhores leituras, de melhores autores. Então ele tem no top 1, ele tem meu coração. E inclusive eu tenho outras obras do autor, inclusive de não ficção, para fazer leitura. E eu sou fascinado por esse autor, eu gosto muito. Então, 1984 é a minha leitura favorita, é o meu George Orwell, é o meu autor favorito. Qual livro você menos gosta? Muita gente gosta desse livro, já respondendo até mesmo a próxima pergunta, mas ele vai entrar aqui de novo. O livro que eu menos gosto da minha estante é o livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Esse livro não funcionou para mim, tá? Não deu certo para mim, até porque eu não sou uma pessoa que lê romances, eu não sou essa pessoa que gosta de vivenciar essa relação entre duas pessoas. Então não funcionou para mim, sem contar que é um livro de época, um livro vitoriano, né? Um livro que vai se passar ali onde não tinha internet, onde não tinha celulares. Então aqui a história vai se passar através de cartas, de encontros e desencontros, de jogos amorosos e, sinceramente, eu senti muito tédio lendo esse livro porque as coisas se demoravam muito. Mas, para a temática, é totalmente compreensível. É um livro de época, é um livro onde não se aconteciam as coisas com tanta rapidez como acontece atualmente. Então, você que gosta de um romance, Jane Austen é uma ótima pedida, mas para mim não funcionou essa leitura. Porque eu realmente não curto romances, seja em livros, seja em séries, seja em filmes, eu não consumo esse tipo de conteúdo, sabe? Triângulo amoroso, sim ou não? Eu não gosto muito da ideia de um triângulo amoroso. Sempre quando há o triângulo amoroso, sempre vai sair um perdendo daquele rolê, né, daquela relação. Então, eu não gosto muito de pensar que alguém vai sair sofrendo, sabe? Não gosto muito de como isso sempre vai ter um final que não é muito positivo para uma dessas pessoas. 7ª pergunta, livro mais recente que não conseguiu terminar. Eu vou trazer aqui mais um livro que ele é um pouco polêmico, porque muitas pessoas vão concordar comigo e outras não, eu tenho certeza que não vão concordar, sendo que esse é um dos livros preferidos de muitas pessoas. Mas um livro que não funcionou comigo também foi Stephen King, O Iluminado. Inclusive está abandonado aqui na minha estante. Tenho vontade de reler ele pelo fato de Stephen King ser um autor muito falado, muito consagrado. É um autor que tem muitos outros livros aclamados e eu quis começar aqui com Iluminado porque, ao meu ver, é uma das principais obras do autor. Deveria ser, assim, né, monstruosa de boa essa história. Mas não funcionou para mim. Eu achei a escrita do autor um pouco arrastada demais. A história tem uma premissa muito boa, mas não me pegou, sabe? Eu gosto de livros, diferente do caso do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu gosto de livros de terror, eu gosto de sentir as emoções. Além de livros, eu curto filmes e séries de terror e assisto sempre, mas não me pegou aqui. Achei a história fraca, achei a história até mesmo boba. Não sei, não funcionou pra mim, sabe? O filme também me decepcionou muito. O filme acho que tão pior quanto o livro e não funcionou pra mim.
tá? É a minha percepção de O Iluminado, do Stephen King. Então é um livro que está abandonado aqui na minha estante. Eu não consegui terminar esse livro. Eu cheguei até a página 293. O livro tem 400 páginas, faltou pouco para finalizar, mas não funcionou para mim. Eu acabei abandonando essa leitura. Oitava pergunta, livro que está lendo agora. É Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Essa leitura que está sendo magnífica, magnífica de boa. Gente, só leiam esse livro, só adquiram essa obra-prima. Eu te peço que leiam esse livro porque é muito bom. É muito bom. Ao ler esse livro, tem me tocado tanto, sabe? Eu sinto cada momento da vida da personagem principal. Eu consigo sentir a escrita da autora traz essa imersão, o que eu adoro. Eu consigo sentir os sentimentos, eu consigo me identificar com os momentos e as decisões que a Quem Me Der tem tomado. Está sendo um livro magnífico de bom, sabe? Muito bom mesmo, muito bom. Eu só consigo dizer que é muito bom. E leiam Um Defeito de Cor, está sendo maravilhoso. E nem é sobre recomendar, é só sobre qual livro eu estou lendo no momento. E, inclusive, tem aqui no canal um diário de leitura que eu estou fazendo dessa leitura. Então tem uma playlist e eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem nos cards. Nona pergunta, último livro que recomendou para alguém, inclusive eu recomendei e emprestei esse livro, que foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu acredito que esse é um livro que funciona muito bem com as pessoas, é um livro que foi feito para as pessoas entenderem a sua mensagem de uma forma lúdica, de uma forma facilitada. Então eu sempre vou recomendar esse livro para qualquer pessoa que seja, desde um adolescente a uma pessoa de mais idade. Uma leitura de fácil compreensão, é uma ótima entrada para se ler George Orwell e, enfim, é muito boa a leitura e eu sempre recomendo, sempre que possível, recomendo, inclusive, até mesmo empresto para pessoas mais próximas de mim, se for necessário. 10. Livro mais antigo que você leu, por data de publicação, e eu acredito que tenha sido Jane Austen, de Orgulho e Preconceito. Deixa eu verificar se tem aqui a data de publicação. Foi lançado em 1813. Então é o livro mais antigo que eu já li, acredito eu. Livro mais recente que você já leu, por data de publicação. E aqui eu tenho Visão Noturna, do Franklin Teixeira. Esse livro que foi lançado em 2023. É um livro lançado pela Intrínseca, né, do Franklin Teixeira, Visão Noturna, e é um livro que vai trazer um mistério aqui, um mistério policial, uma investigação, e é muito legal de ser lido. O autor foi muito esperto ao trazer essa história, né, nessa cidade fictícia. É um livro brasileiro, um livro nacional, e foi muito boa essa leitura. E tem, inclusive, aqui no canal, tem a resenha dele, então vou deixar linkado para vocês assistirem e acompanharem, né, as minhas impressões sobre Visão Noturna. Pergunta número 12. Autore favorite. Eu vou citar novamente o George Orwell, tá? George Orwell, ele tem meu coração, ele tem uma escrita muito boa, suas obras são únicas. Eu nunca li nada igual ao que eu já li em A Revolução dos Bichos, em 1984, eu nunca li nada igual. Ele é muito original nas ideias e no que ele traz nas suas obras, tem uma escrita fenomenal. Não são leituras difíceis. Inclusive, o primeiro livro que eu li do autor foi A Revolução dos Bichos. E é um livro super fácil de ser lido, de super fácil compreensão. Acredito que era esse o objetivo do George Orwell, por mais que esse livro tenha sido lançado há muito tempo atrás. As obras do autor foram lançadas no intervalo de 1903 até 1950. Então, não tem ali uma escrita tão rebuscada. Tá? Você consegue ler esse clássico muito facilmente, as duas histórias são muito boas e fáceis de serem lidas e entendidas. Então, conquistou meu coração já por trazer uma leitura mais facilitada, né? E uma temática também que eu gosto muito, tá? Principalmente aqui em A Revolução dos Bichos, essa é uma leitura muito fluida e muito rápida e de fácil compreensão. Já 1984 ela tem uma profundidade maior, né, que vai exigir um pouco mais de atenção quanto aos detalhes. Mas são obras assim simplesmente fantásticas e eu sempre recomendo, sempre que posso, sempre que tenho a oportunidade, George Orwell de ser lido.
Pergunta número 13. Comprar livro ou pegar emprestado? Aqui eu fiz uma adaptação, mas é basicamente isso. Comprar livros ou pegar emprestado. Eu, sinceramente, prefiro comprar livros e ter esses livros na minha casa. E ler os livros e rabiscar no livro e fazer minhas marcações, como aqui, por exemplo, em Visão Noturna e todos os outros livros. Ó, eu faço essas marcações com post-it. Tá vendo aí? Eu faço as marcações com post-its de citações que eu concordo, citações de pensamentos, de até mesmo palavras que eu desconheço. Então eu vou marcando aqui no livro, né, e vou fazendo as minhas anotações, tá? Faço as minhas anotações em cima do post-it, tá? E vou fazendo aqui do jeito que eu achar melhor. Rabisco o livro se for necessário, então o livro é meu e eu consigo fazer, né, manusear da melhor forma possível, da melhor forma para minha leitura, para minha experiência na leitura. Mais recentemente eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim que se eu estava lendo O Defeito de Cor, eu ia adorar, né, fazer a leitura de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e esse é um livro que já está na minha estante há bastante tempo. Inclusive, obrigado, Aline, por ter enviado esse livro para mim. É um empréstimo, ela já leu esse livro e ela me indicou. Mas a Aline, ela foi tomou a dianteira da situação e mandou, através do irmão dela, meu amigo mais íntimo, Denner, mandou através dele esse livro para que eu fizesse essa leitura, tá? Para que eu faça essa leitura no futuro. E se não fosse ela ter enviado, eu não teria pedido emprestado, tá? Porque eu não peço os livros emprestados, eu prefiro, como eu disse a vocês, adquirir o livro, fazer a leitura, rabiscar sempre que necessário, fazer minhas marcações, mas eu vou aproveitar que esse livro está em minhas mãos e fazer a leitura por aqui de Torto Arado e mais na frente adquirir esse livro em uma promoção, já que esse é um livro que não é tão barato. É um livro importante, Itamar Vieira Júnior tem uma importância aqui no Brasil, né, com as suas obras que vão trazer, na maioria das vezes, algo relacionado à negritude, e eu gosto dessa temática, é uma temática que eu estou me aprofundando. Então, Torto Arado vai ser lido em breve nessa edição, tá? Que não é minha, é um empréstimo, como disse a vocês, dessa minha amiga Aline. E mais uma vez, Aline, obrigado por ter enviado esse livro para mim, e lerei em breve e cuidarei muito bem do seu livro, não se preocupe, como se fosse meu filho. Eu farei essa leitura e devolverei ele intacto. Pergunta número 14. Um livro que você não gosta, mas todo mundo parece gostar. Mais uma vez, Jane Austen dominando este vídeo. Vou citá-la novamente com Orgulho e Preconceito. Eu não gosto da temática romance, né? Romance romântico entre duas pessoas. Não foi um livro feito para mim. Pergunta número 15. Marcadores ou dobrar páginas? E aqui eu prefiro marcadores. Eu sempre tenho um marcador em mãos. Ou, quando o meu marcador está sumido, caiu, me perdi o marcador, eu sempre uso um lápis para marcar o livro, ou até mesmo um post-it para poder marcar onde eu parei na leitura, mas eu prefiro não fazer dobrar as páginas, porque deixa esteticamente feio o livro, na minha concepção, e eu gosto muito de manter e preservar os meus livros da melhor forma possível. Então, evito fazer dobrar páginas, eu nunca dobro. Não me recordo de ter dobrado páginas nas minhas últimas leituras. Sempre tenho aqui em casa um marcador de páginas disponível. 16. Um livro que você pode sempre reler. E mais uma vez também George Orwell dominando a parada. Aqui eu vou citar mais uma vez A Revolução dos Bichos. É um livro que eu sempre posso ler. É um livro que sempre que eu pegar eu vou me inteirar dessa leitura, vou me interessar por ela. Que é um livro fácil, é um livro de compreensão muito tranquila. Então, sempre que eu quiser ler alguma coisa, até mesmo numa ressaca literária, é um livro que vai funcionar para mim em qualquer momento. É uma escrita muito fluida, é uma escrita fácil de compreender, que não me faz ter que me esforçar tanto para a leitura. Me faz refletir, tá? Que é algo que eu gosto muito. Então, um livro que eu sempre vou reler, sempre vai ficar fácil para mim compreender essa história, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. A pergunta número 17. Você consegue ler enquanto ouve música? E, sinceramente, eu nunca fiz esse teste. Prefiro que o ambiente esteja em total silêncio ou o mais silêncio possível para que eu faça a leitura. O que é quase impossível aqui na minha casa, porque bem na frente tem uma rua muito movimentada.
Então passa muitos carros, passa muitas motos e quase nunca eu tenho silêncio total, mas dentro da possibilidade eu tenho silêncio, né, que eu consiga ler e compreender minhas leituras. Eu também prefiro fazer minhas leituras em voz alta, afinal eu sou professor, então eu tenho isso de falar muito, de vocalizar, então para mim é natural ler em voz alta. Eu consigo me concentrar melhor, consigo captar as ideias muito melhor, falando e escutando o que estou dizendo. Né? Então eu prefiro que o ambiente esteja em silêncio e ouvir somente a minha voz. Pergunta número 18. Um ou múltiplos pontos de vista? E acredito que a depender do livro, né, da temática do livro. 2 exemplos. Em Um Defeito de Cor nós temos uma visão única, que é a visão da Candy, pelo menos até agora. A visão da Candy sobre a vida dela. Então, está sendo muito bom entender os passos que a Candy está tomando e visualizar as decisões dela, o que ela está passando e como ela reage a isso. Está sendo magnífico de bom. Aqui em O Palácio de Papel, da Miranda Haley, seria interessantíssimo ter a visão dos outros 2 personagens coadjuvantes, né? Outros livros dele sobre a mesma situação, ou até mesmo dentro do próprio livro. Tá? Em um momento, eu até achei que haveria um ponto de vista dos outros personagens aqui envolvidos nessa trama, porque o livro vai ser separado por partes, né? Partes que levam o nome dessas pessoas. Então, aqui nós temos a Ellie contando a sua visão da história em si, da situação, e esse livro vai ser dividido também entre a parte do Jonas e a parte do Peter. Só que, ao invés deles próprios contarem suas visões, a Ellie continua a falar como conheceu cada um deles e, né, como que cada um se encaixa ali na vida dela. Seria interessantíssimo aqui múltiplas visões dessas outras pessoas dentro dessa mesma situação. Seria interessantíssimo. Inclusive fica a dica, viu, Miranda? Pergunta número 19. Devorar o livro de uma vez ou ler com mais calma e com mais tempo? E aqui, não tem dúvida nenhuma, para a minha concepção, ler com mais calma e com mais tempo é o que eu prefiro. Eu consigo compreender melhor o que a história está trazendo, eu consigo absorver mais os detalhes. Inclusive, os detalhes vão ser muito importantes na pergunta 20. Então, eu gosto muito de esmiuçar o máximo possível as histórias. Então, sempre ler com mais calma, sempre ler com mais atenção é o que eu prefiro. Eu não tenho pressa nas minhas leituras, leio com calma, sempre tento reservar um horário de leitura, geralmente pela manhã, para fazer essa leitura pelo menos 1 hora ao dia, e faço as minhas leituras dentro ali do que eu consigo fazer, de 10 a 20 páginas por dia, muito tranquilamente, sem pressa, sem correria. E a pergunta número 20, eu dei uma adaptada geral nessa pergunta, porque a pergunta 20 pedia para que a pessoa que está aqui fazendo a tag, né, respondendo a tag, tagueasse outras pessoas para responder esta mesma tag. O que eu não vou fazer vai ficar aí a critério de vocês, caso queiram comentar aqui embaixo, tá, as perguntas, né, qual a opinião de vocês sobre cada pergunta. Se vocês quiserem gravar vídeos também, vai ficar tudo aqui na descrição para vocês terem acesso a essas perguntas. Eu adaptei totalmente a pergunta 20, inclusive obrigado Bookaholic por trazer a ideia dessa pergunta número 20, que na descrição vai estar o link do perfil do Bookaholic. Lá no Instagram, ele abriu uma discussão sobre, na sua leitura, você consegue enxergar a cena que está sendo desenvolvida ou fica um teto preto ali na sua mente? Eu fiz uma pergunta que seria mais próximo do que da discussão que ele trouxe, que é: você enxerga a cena ao ler um livro ou não enxerga nada e vê tudo preto? Essa, então, é a pergunta 20 dessa tag que está adaptada, graças a Bookaholic que trouxe essa discussão recente lá no Instagram. Eu vejo a cena com muitos detalhes. Eu vejo a cena exatamente como está descrito ali no livro. Eu busco pegar o máximo de detalhes possível ali das descrições para entender as características do personagem, as características do local que o personagem está ambientado. Muito por isso que eu faço as minhas leituras mais pausadas e com mais tempo, porque eu adoro saber dos detalhes e para mim faz toda a diferença. Para outras pessoas, só ler o livro correndo e pegar o principal do livro já vai ser o suficiente. Mas para mim, eu adoro
pegar os detalhes, identificar os detalhes descritos e imaginar a cena acontecendo como num filme ou numa série. Então é exatamente assim que eu vejo na minha cabeça as coisas acontecendo quando estou lendo um livro. É muito bom, eu gosto muito de ter essa minha imaginação fértil nesse sentido aqui. Gosto muito de entender ali o contexto e eu me apego realmente aos detalhes para identificar uma coisa ou uma outra. Muitas vezes até um detalhe que vai fazer diferença lá na frente e é muito legal quando isso acontece, porque valeu a pena você prestar atenção naquele capítulo mais descritivo, porque lá na frente talvez alguma coisa mude com aquele detalhe que, sei lá, se eu deixasse passar eu não conseguiria compreender, sabe? Inclusive aqui em Um Defeito de Cor são muitas páginas, são muitos blocos de texto muito grandes. Inclusive, mais uma vez, vai lá assistir o vídeo de Um Defeito de Cor do Diário de Leitura. Lá eu falo tudinho pra vocês, como que foi cada coisa, como é que tá sendo essa experiência. Essa, então, é a tag respondida. Eu espero que vocês tenham muito gostado dessa tag. Respondam aqui nos comentários a resposta de vocês, o que vocês acham de cada pergunta, qual que é a resposta de vocês para cada pergunta. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que gosta de literatura, tá? Que gosta de falar de livros, que gosta de ver alguém falando de livros. Tem o Scooby aqui embaixo também, me segue lá no Scooby, me segue lá no Instagram. Sempre estou atualizando o Scooby com as minhas leituras e o progresso das minhas leituras. E no Instagram sempre tem um reel, sempre tem um story falando sobre qual que é a minha leitura da vez, o que eu tô achando. Segue lá, tá? Você fica muito mais inteirado sobre minha vida literária. Peço que vocês também, se aparecer a opção para vocês, hypa esse vídeo, tá? Dá uma assistida no último vídeo, que é de Um Defeito de Cor. Tem um link aqui na descrição e tem aqui nos cards também. Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.